rapidamente as considerações, que depois a gente vai para alguns pontos bem pontuais, perdão. Vamos para alguns assuntos bem pontuais do debate. Boa noite a todo mundo aqui. O que me chamou bastante atenção no debate, que a gente tinha visto em algumas das debatidas anteriores, é o desconhecimento de alguns candidatos sobre algumas ações que estão acontecendo em São Paulo já hoje. Um exemplo é a licitação de ônibus, que é um assunto fundamental para a cidade, que vai definir 10 anos ou 20, e na verdade 40 anos para frente da nossa política de transporte coletivo, e foi totalmente esquecido do debate. Não foi sequer citado a licitação do transporte coletivo. E outro ponto que me chamou bastante atenção foi, como a Ana já levantou, a questão da indústria da multa. Outros assuntos importantes para a cidade também foram absolutamente esquecidos. A questão do meio ambiente vai ser melhor discutida mais para frente, mas foi super mal citada sobre sobre a questão da inspeção veicular. A gente vai detalhar, mas o que fica mais marcante foi isso. Foi um debate bem superficial, bem simplista, sem discussão das medidas, um questionando dados dos outros, alguns dados totalmente despropositados. E, enfim, isso para mim chamou bastante atenção no debate. Legal. Obrigada, Calabria. Obrigado, Calabria. Tá. Vamos lá? Então, vamos seguindo agora a nossa transmissão. Agora eu vou passar para o Guti, depois novamente eu vou passar para a Ana Carol, que a gente teve algum problema técnico logo no nosso começo, para a gente fazer só essa consideração, mas já vou te passar com a pergunta, tá bom, Ana? Agora eu vou passar para o Guti, primeiro aqui para o Vitor Leal, do Greenpeace, para fazer a sua consideração. Vamos lá. Bom, eu concordo um tanto com o que foi falado já, em especial na questão da superficialidade da discussão. Os candidatos não aprofundaram nenhuma questão mais técnica e demonstrou, a partir de pequenas falas, qual é o pensamento que liga. Se você teve uma fala que marcou muito para mim, que foi quando perguntaram para o Major Olímpio sobre o Minhocão, ele falou assim, como é que a gente vai passar 500 mil, acho, de veículos, onde vão passar? Primeiro, assim, independente do número, que está equivocado também, mas essa preocupação com os veículos, em vez das pessoas, demonstra muito o não entendimento da mobilidade. Sim, vamos fazer os carros saírem de um lugar para o outro. Enquanto a gente não sair desse caminho, a gente vai estar preso essa roda e fica claro no debate como a maior parte dos candidatos tem esse pensamento ainda. Legal. Pode ir. Achei realmente muito ruim o debate. Qualidade péssima. Nenhum aprofundamento, questões vazias, bordões da imprensa, vários bingos. Assim, realmente, como primeiro debate, a gente também não tinha uma expectativa tão alta. Que se aprofundasse, até porque o período eleitoral, ele um pouco vai qualificando, acho que as diversas entrevistas e as provocações das organizações para que as campanhas se organizem melhor, apresentem compromissos mais claros e a obrigatoriedade pós-processo eleitoral de que se tenha, de fato, metas claras para compor um plano de metas de quem ganhar, isso vai um pouco conduzindo a discussão para caminhos um pouco melhores do que esse agora que a gente está bem no início das campanhas. Agora, com o encurtamento do período eleitoral, a gente vai ter, talvez não tenha o tempo suficiente para aprofundar coisa que nós queremos. A gente tem uma estratégia de debater mobilidade urbana, a sociedade e as organizações aqui estão pressionando para que esse debate aconteça de verdade. Talvez não dê tempo, haja visto a superficialidade do tema e da discussão, né? Quer dizer, própria infraestruturas cicloviárias, políticas cicloviárias, o investimento justamente na promoção do uso da bicicleta na cidade ficou, primeiro, traço, né? E o que foi comentado a Marta que citou dizendo que não é prioridade. Quer dizer, claro, quer dizer, veja, em comparação com pastas que obrigatoriamente a prefeitura deve executar, como o caso da educação, tem que executar praticamente 1/3 do orçamento da prefeitura só em educação, saúde, que é no mínimo 15% do orçamento, uma rede mínima cicloviária implantada em São Paulo de 400 km não chegou a 1% do orçamento da cidade de São Paulo para ser implementado. Ou seja, é claro, agora com um impacto enorme na vida das pessoas, com um impacto enorme para a mobilidade, com um impacto enorme
justamente na discussão da mobilidade ativa, uma mudança de paradigma, um pouco que o Vitor falou também. Então, assim, saio ou termino o debate com esse sabor amargo de um debate horroroso, péssimo, uma coisa de troca de farpas idiota, uma coisa, né, quer dizer, acho que é isso, assim, quem falou mais ou usou mais lugares comuns, senso comuns, eu acho que é isso. No final dos contos, o ranking vai ser esse. Não vai ser quem apresentou a melhor proposta, quem debateu mais, quem deu mais dados, informações. E é isso. Foi realmente um show de horrores em dados também. Realmente, se pegar, e a gente pode fazer esse trabalho depois, assim, de pegar os dados que foram suscitados, né, é realmente impressionante. Acho que o russomano talvez tenha a maior capacidade de trucidar os dados. Né? Porque o Major Olímpico, ele ficou numa coisa assim... Tudo bem, é o Major Olímpico, a gente sabe, tá ali cumprindo o papel do Levi Fidelix. Agora, o russomano, como um candidato que larga à frente, ele tem que ter alguma assessoria, alguém que dê de fato, ou pelo menos um mínimo de coerência com a informação que ele está dando. Porque ele está falando com milhares, milhões de pessoas talvez. Tem que ter um mínimo de coerência. Legal. Obrigada, Guti. Bom, antes de passar, já vou emendar com a pergunta, Ana, para você repetir sua consideração final, porque é importante, sua consideração inicial, porque é importante da ausência de quem anda a pé pela cidade, que não foi debatido, né, foi colocado, foi bem a passão, um candidato falou dentro da proposta. E logo no segundo bloco, a gente já teve uma associação, 2 candidatos fizeram uma associação da questão positivas e negativas, né, da associação de prevenção com a questão da saúde. Sim. Né? Vamos começar por aí. O que você achou desse debate, nesse segundo bloco, desse assunto? Como que foi colocado para você? Bom, endossando o coro do Guti, que eu acho que foi lamentável o tom do debate. Em termos de proposta, a gente ouviu pouquíssimo. E sem metas, né? Quando se fala, falam, a gente vai fazer isso, mas ninguém quer falar de metas de fato. Manda metas, gente, queremos metas. E eu acho que a ausência da mobilidade ativa, principalmente da ausência de quem anda a pé, mostra o desconhecimento total que existe sobre mobilidade, que é tratado ou como transporte de massa ou carros, né? Não é tratado em escala humana definitivamente. Você não ter políticas que incentivem as pessoas a andar a pé, você está minando uma das partes mais importantes das estratégias de prevenção de saúde, que é fazer as pessoas serem mais ativas. E não é só ser mais ativas para reduzir colesterol ou, enfim, risco de diabetes tipo 2, hipertensão, etc. É inclusive para aumentar a sociabilidade das pessoas, né? Tá ligado também à redução de transtornos mentais, as pessoas andarem mais. Mas você precisa ter políticas efetivas, né? E a primeira delas é, basicamente, você tornar a cidade mais segura para as pessoas andarem. E quando a gente tem um pequeno avanço em relação a isso, que é a redução de velocidade, esse assunto, ele vira uma pauta que, assim, deveria ter sido superada, porque tem a questão da recomendação da ONU. Ele vira um ponto que todo mundo fica batendo na tecla da porcaria da indústria da multa, né? Enfim, que acho que a gente vai debater melhor aqui sobre a indústria da multa. E a outra coisa é sobre políticas, de acessibilidade, de tornar os passeios acessíveis, tornar os acessos das cidades mais acessíveis. Falar também de orçamento, porque, querendo ou não, aqui, eles ficam batendo na tecla da indústria da multa, sem levar em consideração que aonde menos se destina dinheiro para as políticas de transporte são políticas de mobilidade ativa. E é o que tem maior impacto, porque o meio de transporte mais usado da cidade é o a pé. Ou seja, um pouco que você coloca de investimento nesse meio de transporte, você já vai ter um retorno muito grande, inclusive em qualidade de vida. Bom, teve isso que passou um pouco sobre calçadas, mas como eu falei, foi super por cima. E não se falar de visão zero também, que é uma outra questão, que, enfim, também é sintomático, porque afinal você está falando tanto de indústria da multa. Imagina só pensar em você direcionar os esforços das autoridades de trânsito para reduzir as mortes no trânsito e considerar que nenhuma morte é aceitável. Então, a gente espera, assim, de coração que os candidatos façam a lição de casa, né? Vamos ver o que tem aí de... A gente tem a agenda da mobilidade ativa, tá lá, ó, www.mobilidadeativa.org.br. Tem uma série de coisas que dá pra fazer, que dá pra propor. E eles estão, assim, realmente... Eu não vou dizer nem tão zero, estão no fundo do poço, porque não estão propondo nada. Legal. Vamos lá, Calabria. Um comentário que eu ia fazer, que você quis fazer no começo, que é um ponto que a gente discutiu bastante antes de começar a discussão,
que é a falta absurda de 2 candidatos que poderiam ter levado o nível do debate, que é a Erundina e o Ricardiani, que tem essa pauta mobiliária ativa. A Erundina é uma das que brigou pela inclusão do transporte como direito social na Constituição. O Yang é um que puxa a pauta de sustentabilidade com bastante força aqui em São Paulo. E por uma lei bem absurda foram os estudos do debate, né, que são 2 candidatos com vereadores na Câmara, então tem representatividade no território, e foram escolhidos os debates. E outro ponto que eu queria trazer, isso tudo que a gente foi discutindo na primeira etapa, é que é um absurdo que a gente ter pelo menos 2 candidatos a deputados federais e uma candidata que é senadora e fazerem propostas que são totalmente contrárias à Política Nacional de Mobilidade Urbana, que eles deveriam conhecer, porque é uma política nacional aprovada há 4 anos, e que prega diversos pontos que eles falaram contra a mobilidade ativa, falando de indústria da multa, falando de que ciclovia é prioridade. Então, Explica a política. essa política de mobilidade urbana, ela foi uma lei aprovada em 2012, que ela dá todas essas diretrizes de que o transporte ativo ele tem prioridade sobre os modos motorizados, o transporte coletivo tem prioridade, ele dá diretrizes dessas políticas como devem ser feitas na cidade, e ela obriga a cidade a fazer um plano de mobilidade, que nem São Paulo já tem. Então esses candidatos, que são deputados federais e a senadora, que estão nessa discussão, que conhecem essa legislação, trazem propostas totalmente contrárias ou confusas em relação a essa política urbana, numa briga partidária bem rasa, né, bem simplista. E chama bastante atenção, né, candidatos que não são novatos, que não são de fora, né, que estão na discussão política há décadas, desconhecem totalmente essa política e essas propostas absurdas e sem pé nem cabeça. É bem pobre e enfraqueceu bastante o debate. Pois é. Bom, estamos falando das ausências do debate, né, de algumas, não só de candidatos, como também de alguns assuntos, mas retomando a questão que foi colocada, e já vou emendar também com uma segunda questão que também foi no segundo bloco do debate, eu queria que vocês comentassem agora sobre essa questão que eu perguntei para a Ana, também da prevenção relacionada com saúde, e também foi começado a citar a questão da inspeção veicular gratuita, né? O que isso tem a ver com a cidade? Por que é um erro dizer, né, pelo menos nas considerações que a gente fez aqui durante o debate, essa expressão da inspeção veicular gratuita? Vamos lá, Vitor. Bom, independente o quanto a inspeção veicular tem a sua eficácia para poder diminuir emissões, eu acho que a gente não consegue chegar nem nesse ponto, porque a discussão fica basicamente se a gente vai tornar gratuito ou não. Uma pessoa que... A lógica que está posta hoje no transporte é que quem usa qualquer tipo de transporte paga pelo seu uso. Mas aparentemente, então, toda a cidade paga um pouco pelo uso do ônibus. É pequena parte, é bastante hoje, mas é uma parte que é subsídio e a sociedade inteira está pagando. Aparentemente, a sociedade inteira tem que pagar para as pessoas usarem automóveis particulares. E para mim é um contrassenso isso. Acho que esse discurso ele aparece em outros momentos, por exemplo. O discurso da multa é um discurso um tanto estranho também. A indústria da multa dá a impressão de que tem uma indústria que é feita para multar as pessoas que estão fazendo as coisas certas. Na verdade, existe uma fiscalização e o aumento da fiscalização, que hoje é coisa de 5% só das multas são efetivamente fiscalizadas e as pessoas são autuadas realmente, mas dá essa impressão de que existe uma indústria. Para fazer um paralelo com as grandes discussões que a gente tem feito nos últimos tempos, é a mesma coisa, digamos, que eu dizer que é a indústria de condenar a corrupção. Quando todo mundo está falando que tem que fiscalizar a corrupção, alguém entra e não vamos fiscalizar muito porque vamos arrecadar. Gente, desculpa, a lei está posta, a gente tem uma razão para ela existir, estamos falando de vidas arriscadas nisso, e entre outras questões, e você dizer que existe uma indústria da multa, quando é basicamente, eu quero poder, na prática está dizendo, eu quero poder dirigir a velocidade que eu quiser em qualquer lugar, e não importa, eu não tenho que sofrer consequências por isso. Eu acho que, no mínimo, está equivocado, né? Guti, quer comentar? Eu, na verdade, queria comentar, falou-se muito de inspeção veicular. Eu não esperava, confesso, que se eu citasse talvez 20 assuntos que seriam debatidos, eu não citaria inspeção veicular. É engraçado isso. Não sabia que era um tema que estaria, eventualmente, nem na pauta do jornalismo, nem na pauta da assessoria dos próprios candidatos. O que acontece, no final das contas, é que a agenda que está por trás de discutir a inspeção veicular ela é importante. Não é? Eu acho que é importante discutir eficácia, se de fato a inspeção
para o que se propõe. Agora, há uma pauta que é fundamental e que tem que ser debatida, que é o desestímulo ao uso do automóvel, que pode passar pela inspeção veicular, que no final das contas estava discutindo uma taxa que era de R$40. As pessoas gastam R$1.000 por mês num carro popular e estão discutindo a gratuidade de uma taxa de R$40. Realmente me soa um pouco estranho. Agora, não se discutiu que a discussão tem que ir muito além, justamente já que a gente está falando de desestímulo ao uso do carro, a gente tem que discutir políticas de estacionamento, né? Quer dizer, a redução ou dar maior equidade dos espaços públicos, uma vez que os automóveis ainda ocupam a maior parcela, quase 80% de todo o espaço viário construído da cidade, 25% de toda a área construída da cidade de São Paulo é para estacionar carros. Você tem que começar a discutir essas questões. Quer dizer, fazer com que as pessoas circulem cada vez menos, sejam cada vez menos dependentes e que o carro seja cada vez mais um estorvo na vida das pessoas. Né? Quer dizer, já é, claramente, pelos índices, pelo índice de condicionamento, o tempo que as pessoas gastam, o dinheiro envolvido, tudo isso. Só que falta muito mais. Faltam políticas públicas que desestimulem o uso e também estimulem os outros modos. Então, acho que essa é uma discussão central. Rasa, que pode ser aprofundada, mas nem ela de maneira rasa foi feita. Legal. Muito obrigada a você que está acompanhando a gente. Estamos transmitindo ao vivo, logo depois do debate, do primeiro debate em São Paulo, das eleições municipais. Estão aqui participando Daniel Gucci, do Ciclo Cidade, também o Vitor Leal, do Greenpeace, a Ana Carolina Nunes, do Cidade a Pé, e também o Calabria, do IDEC. Vamos seguindo, então. Bom, acho que isso que o Gucci discutiu, que tem uma agenda muito importante de fato, principalmente para quem anda e pedala na cidade, são as pessoas que sentem muito, enfim, os altos níveis de poluição. Eu acho que tem um contrassenso aí de os candidatos defenderem, acho que até uma pegadinha, né, de defenderem de repente a volta da inspeção veicular, como se essa fosse a solução mágica para a gente reduzir os índices de poluição na cidade. E não, de fato, você investir... E são os mesmos que se colocam, por exemplo, contra faixas exclusivas de ônibus. Ou contra ciclovias, né? É como se fosse, de fato, a pau só com a peneira e querer nos convencer de que os índices de poluição na cidade não são reduzidos o suficiente porque não tem inspeção veicular. E também ignorando uma outra coisa, que é quem mais emite poluentes que são prejudiciais na saúde não são só os carros particulares. São as motos e os veículos pesados. E aí, no caso dos veículos pesados, tem um outro tema que entrou, ano passado, que eu acho que o candidato Dória chegou a falar, que é dos combustíveis limpos, que é uma questão que, enfim, ninguém está de fato abraçando, porque tem sim, porque realmente acho que o Vitor pode falar melhor sobre quais são os trade-offs disso. E uma outra coisa que eu queria falar também sobre a indústria da multa é que, enfim, na verdade, a gente existem dados de que a CET fez essa pesquisa de que acho que 1 a cada... 5% das multas são efetivamente... Não, de 1 a cada 10... Das infrações são autuadas. Enfim, para cada infração que é autuada, você tem umas 10 mil infrações que ocorrem na cidade e que não são fiscalizadas. Então, o que a gente tem, e principalmente as infrações que mais atentam contra a vida, como a gente, por exemplo, não preferência na conversão, o desrespeito à preferência do pedestre na travessia, por exemplo, são as que não têm fiscalização. Se vocês entrarem no site das multas que foram aplicadas no ano passado, que a CT fez esse site, colocou quais foram, vocês forem ver a quantidade de multas que foram aplicadas para desrespeito ao pedestre na conversão ou na travessia, não passa de 50 em um ano. E quem anda a pé sabe que esse é o tipo de infração que mais ocorre e mais coloca a vida da gente em risco. Então, na verdade, está faltando mais fiscalização. Legal, eu queria já puxar então, a Carol falou de que um candidato, né, citou passando a questão dos combustíveis, né, limpos, né? Vamos detalhar um pouco, né? Circulou pelas redes sociais na nossa cobertura que fez pelo Twitter, tanto do Greenpeace quanto do Ciclo Cidade e também do Cidade dos Sonhos. Por exemplo, a questão do biodiesel, né, colocado no diesel fóssil, que pode reduzir drasticamente o número de mortes, né? Ou seja, trazendo mais qualidade de vida. Vamos falar sobre isso, Vitor? Vamos sim. Realmente o debate ambiental ficou muito superficial dentro de tudo isso. Teve um candidato que comentou, mas realmente super de leve, o Dória falou sobre isso. Nós temos uma lei em São Paulo, uma legislação que segue uma legislação
federal, estadual e municipal, que coloca metas para que, especificamente, até 2018, a gente teria que ter todos os ônibus da cidade deveriam rodar apenas com combustíveis limpos. E o que tem acontecido é o contrário, na verdade, você está aumentando o número. Você teve um momento que aquela ecofrota aumentou, chegou a 10% da frota, e hoje está muito menor do que isso, está diminuindo. E para a próxima licitação de ônibus, que vai ser de 20 anos, provavelmente, que deve ficar para o ano que vem, ela exige que você faça essa transição. Só para dar um tamanho do que significa isso, tem um estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade que pegava um combustível com 5% de biodiesel, o diesel normal com 5% de biodiesel, e depois comparou com um diesel com 20% de biodiesel. Essa diferença de 15 pontos percentuais de um para outro significa, em 10 anos, 7.319 mortes evitadas. Essas mortes vão significar algo por volta de 1,4 bilhões de reais, que essas vidas poderiam, enfim, na vida produtiva, etc., poderiam gerar. Então, você tem um custo para a saúde, para a cidade, e sem imaginar essas pessoas, todas essas famílias que elas vão deixar de ter, são problemas respiratórios, sem falar na velocidade, a gente está segurança viária, a gente está falando da mesma coisa, são mortes no trânsito. Os candidatos chegaram de leve a fazer uma conexão entre mobilidade e saúde, que existe essa... Quando você coloca transportes ativos, quando você tira os carros da rua e coloca, abre as ruas para as pessoas, ou coloca ônibus e dá uma prioridade a esse tipo de transporte, você melhora a qualidade de vida, a poluição local e também diminui as emissões de carbono que vão causar as mudanças climáticas. Legal. Bom, e só lembrando, candidato, não é ônibus duplo, é ônibus articulado, tá bom? Bom, seguindo aqui... Tem super articulado. Tem super articulado, são vários. Imagina o super articulado do Dória, são 10 andares. Bom, e seguindo, vamos indo pro finalzinho. Muito obrigada, tem muita gente ainda acompanhando, né? Muito bom, gente. Isso significa que muita gente se interessa pelos assuntos da cidade e os assuntos da mobilidade. Estamos pedindo para mandar um beijo para Alagoas, Manaus, São Luís. Aê. Maravilha. Um beijo. Vai pedala Manaus. E vocês devem estar também cheios aí de questões nas suas cidades que... Espero que os candidatos sejam melhores na cidade de vocês. Bom, vamos falar um pouco de corredor e faixa. Também foi falado bem por cima, né, dessas questões. Vou tirar, vou colocar, vou privatizar. Faixa direita não funciona. Será que desce pela esquerda, desce pela A direita? Marta confundiu, falou que a Haddad implantou, né, a faixa exclusiva na direita. Vamos lá, peraí. Na esquerda. Não, aí a Marta falou, não, a Haddad implantou a faixa exclusiva na esquerda. Aí ela falou, não, meu compromisso vai ser implementar 6 corredores, que é o que está no plano de mobilidade. Quer dizer, ver como as pessoas também... Eu acho que tem uma raiz, uma coisa muito mais profunda aí, que é a incapacidade de a gente discutir baseado em processos. Processos que são construídos pela sociedade junto com uma série de organismos, junto com o legislativo, junto com o executivo, junto com partidos, junto com todo mundo. Quer dizer, quando o candidato vem e se apresenta no processo eleitoral de 45 dias, ele não está fazendo elucubrações que pipocam na mente dele de ideias e metas e números que ele acha que são importantes. Pô, tem leis, tem marcos legais, tem construções, tem processos, tem história. Não dá para desconstruir, não dá para achar que você vai sentar na frente de uma TV, de uma câmera e você vai vomitar o que você quiser, a ideia que você quiser, a partir, né, sem nenhuma relação com o que já está estabelecido. Então isso é que é importante. Nenhuma referência ao Plano Mob me chamou muita atenção. Várias críticas e desentendimentos sobre o plano diretor estratégico. Isso foi outro ponto que eu fiquei muito assustado. Quer dizer, as pessoas têm um desconhecimento sobre o plano diretor estratégico absurdo. O que o Major Olímpio falou ali é, sabe, quase criminoso pelo processo de construção do plano diretor estratégico. Então, falta muito essa compreensão. Há ainda um certo populismo, um entendimento muito personalista da política, né? O que eu fiz, o que eu quero, a minha ideia. Não, é processo, é coletivo, é o que já foi, tem que reconhecer o que foi feito historicamente, tem que acompanhar, tem que ouvir o que a sociedade já avançou naqueles pontos. Então, isso faltou. Faltou humildade, faltou compreensão de processos, faltou compreensão das instituições, do papel das instituições, para que a gente possa amadurecer esse debate.
Eu queria fazer um comentário disso. Só vou agradecer também e colocar um comentário que o pessoal está acompanhando, né? Eu acho que no próximo, no Cidade dos Sonhos, afinal, a Cidade dos Sonhos pode ser qualquer uma, né? Não é só nesse debate de São Paulo, mas são questões que a sociedade coloca. Então, vamos ver se para o próximo a gente faz já um bem bolado de trazer essas outras, para o debate, outras cidades, né? Também teve comentários falando que no Japão o carro velho paga mais imposto por poluir mais, né? Vamos lá, Ana, você queria que depois passar eu para passo a falar? palavra. Não, complementando isso que o Guti falou, eu acho que o remédio para isso é a gente conhecer o que tem de lei, o que tem de meta colocado. O Plano Municipal de Mobilidade é um instrumento super importante para a gente cobrar as prefeituras. No caso de São Paulo, então, o que tem estabelecido de meta, então, para entender, quando o candidato ou a candidata está tentando reinventar a roda, ou seja, propor uma coisa que já está proposta como se fosse uma grande novidade, ou dois, quando ele está propondo contrariar alguma coisa que já está colocada no decreto plano de mobilidade. E eu acho que a nossa principal luta aqui é fazer ele acontecer. O caso do plano diretor estratégico, quando o Major Olímpio falou, ele fica até já regalado, né? Falou, gente, será que eles sabem que eles plano diretor estratégico? Só que, gente, desculpa, falar que você vai cumprir a lei como se você está falando de cumprir a lei do PSIL, não é disso que a gente está falando. A gente tem que falar de instrumentos, né? E principalmente depurar qual que é o conteúdo desse marco legal. Legal, vamos lá. Uma coisa que eu ia falar que o Guti me lembrou quando ele falou da construção, me chamou a atenção que a Marta falou que ela vai fazer um corredor, já falou quantas estações vai ter, então ela é candidata a fazendo um projeto para construir, tipo, ela não vai construir população, não vai questionar se dá, não vai ver verba. Ela está representando uma empresa? Essa loucura de querer mostrar obra, mostrar o que vai fazer, mostrar o que vai construir, e não sabe se já está no plano diretor, no plano OB, que mostra esse desconhecimento. As pessoas que são administradores, muitos deles, e estão vindo com esses deslumbramentos de querer falar, querer derrubar dados do outro, sendo que os dados dos outros são embasados e são provados. A crítica à redução de velocidade, embora foi bem sutil, alguns fizeram, criando dados e tentando desmerecer. O Haddad tentou falar que a ONU está defendendo, mas enfim, qualquer um sabe que a redução de velocidade gera segurança. Qualquer escola, qualquer obra que está acontecendo, foi uma placa de reduz a velocidade. Por quê? Porque gera atenção e gera segurança. Verdade. E a galera tratando como se fosse uma coisa do outro mundo por partidarismo bobo e raso. E isso me chamou bastante atenção, da galera querer bater de qualquer jeito e indo na onda de senso comum, que nem o Guti falou também, sem pensar, sem ver o resultado, de coisas que são óbvias e básicas. E de novo a contradição com legislação que tá vigente, tanto na cidade quanto na federal. Eles não vão inventar o que fazer ou fazer porque querem. A Política Nacional de Mobilidade Urbana ela é lei, eles têm que seguir ela tem diretrizes, ela mostra a verba, ela mostra objetivos e o que tem que alcançar, e não tem muito que inventar roda, tem que seguir. Muitas prefeituras estão fazendo, não é só o Haddad que está fazendo, todas as capitais estão criando ciclovia, todas as capitais estão investindo em mobilidade ativa, diversas cidades estão indo de velocidade, Porto Alegre, Curitiba reduzindo de velocidade, então tipo, não é uma discussão de quem vai inventar mais moda, de quem vai fazer, como vai fazer, e mostrar mais ideias, menos ilações. Muito bem, mais um comentário que chega pela nossa transmissão na página do Cidade dos Sonhos. Vou passar para vocês comentarem que combustível não é competência do município. Quer discutir, Vitor? Bom, é verdade, o combustível, quem vai trabalhar isso, quem vai decidir o índice de biodiesel no combustível vai ser a ANP, mas já está liberado desde o ano passado até 20% de biodiesel no diesel. Basta que se decida que seja essa a compra. De qualquer forma, a gente não está falando do combustível em si, mas a Lei Municipal de Mudanças Climáticas, ela diz que as frotas de ônibus, então é uma concessão que está na mão da prefeitura. O que ela coloca lá e como se dá a matriz energética desses ônibus, isso é decisão da prefeitura. E a lei diz que tem que ser 100% renovável até 2018. Então, independente de... Você tem outros combustíveis, aí você tem o elétrico, você tem híbrido, você tem biodiesel, você tem etanol, e independente de ser da prefeitura a capacidade de definir como o combustível é na bomba, ela pode definir como o combustível é no ônibus que roda a serviço da prefeitura. Essa que é a questão. Eu achei muito interessante o comentário do Plan Mob,
pelo diretor estratégico, porque eu acho que a pergunta que a gente devia fazer em mobilidade, uma das grandes perguntas devia ser: e aí, candidato, candidata, Dória, Marta, Erundina, Yang, Haddad, Olímpio e Russomano, temos um plano MOB com metas, com definição de como é que vai ser ano a ano, a cada 4 anos, a mobilidade da cidade. Isso foi feito com muita participação popular. A questão que eu ponho é: o que é que vocês vão fazer a respeito disso? Vocês vão seguir esse plano MOB ou não? Porque o que aparece a exceção do Major Olímpio, que talvez, não sei se ele leu ou não para o diretor estratégico, mas ele falou que a lei tem que cumprir. Então eu digo, a lei tem que cumprir, o plano MOB é lei, tem que cumprir. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é lei, tem que cumprir. Então a pergunta fica: vão cumprir? Vão cumprir o quê? Cadê as metas? Cadê as metas? Manda metas. Bom, vamos chegando ao fim dessa nossa transmissão, né? Já, passa da 1 da manhã. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até agora. Não sei, alguém quer fazer alguma consideração final? A não ser melhorem candidatos para o próximo debate, para as próximas entrevistas, melhorem. Mobilidade tem tudo a ver com qualidade de vida nas cidades, tem tudo a ver com a cidade que a sociedade hoje quer. Mas vamos lá, Gucci. Não, é uma rapidinha. Eu fiz uma pesquisa no Twitter aqui, perguntando o que você achou do debate da Band. As opções eram uma bosta, um lixo, muito ruim ou não poderia ser pior. Ganhou com 41%, não poderia ser pior. Em segundo lugar, uma bosta com 29%. Quer comentar alguma coisa? Vamos rezar, gente. Mais alguma coisa? Então, deixo aqui. Muito obrigado. Próxima, em breve, a qualquer momento, a gente aparece de novo comentando questões de mobilidade na cidade de São Paulo, nas outras cidades. Aqui é um coletivo de instituições participando. Hoje participaram Rafael Calabria, do IDEC, Ana Carolina, do Cidade a Pé, também o Greenpeace. Estamos aqui no estúdio do Greenpeace, fazendo essa transmissão, o Vitor Leal e o Daniel Gucci, do Ciclo Cidade. A gente volta a se encontrar a qualquer momento aí pelo Facebook, falou? Tchau!